Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa de empreendedorismo na TV. E hoje, gente, a gente tem uma pessoa maravilhosa. Nós estávamos aqui nos bastidores só tricotando. Ela é maravilhosa, gente. Eu quero que vocês conheçam a minha convidada especial, que é a Camila Bisotto. Seja muito bem-vinda ao meu programa de empreendedorismo na TV. Muito obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Obrigado por estar aqui conversar com essas mulheres maravilhosas do empreendedorismo e comandado por você. É um prazer estar Ai, aqui. obrigada. Gente, agora ela vai contar pra gente o que que essa mulher faz, porque eu não sabia de verdade que tinha, e ela vai contar para vocês que é uma forma de ajudar todas as mulheres empreendedoras. Conta um pouquinho, amiga, o que que você faz? Perfeito. O que eu faço, gente? Hoje em dia a gente até percebe que talvez o termo mentora esteja um pouco prostituído, vamos dizer assim, no mercado. Às vezes eu faço um curso, já viro mentora, quero guiar mulheres ou guiar empresárias. Eu acredito que tem que ser algo muito mais profundo e que entregue um resultado. Então hoje eu sou uma estrategista de negócios e emocional. Eu criei um ecossistema chamado Alquimia do Empreender, onde eu trago uma equipe multidisciplinar. Eu não trabalho sozinha. Acredito muito que a gente tem que trazer, inclusive, mais profissionais para agregar nesse resultado, né, Cris? E aí eu faço o quê? Eu sou especialista em programação neurolinguística, trabalho com negócios, estratégias de negócios, trabalhei por muitos anos como executiva de empresa também. Então, essa parte de negócios conheço. Mas o que mais traz o resultado, que estamos falando nos bastidores, né? É termos um equilíbrio emocional. Então, eu trago uma especialista que trabalhamos toda a parte da emoção com constelação, medicina germânica, cura de feridas emocionais voltadas às dores do empreendedorismo. E eu trago também o pilar de energia. Então, para quem talvez não conheça ou não sabe como funciona, né? Uma pessoa, quando ela está com chakras alinhados, uma mentalidade aberta para receber todos os conhecimentos possíveis, ela consegue realmente transformar a vida dela. Então, os 3 pilares que eu trabalho são uma estratégia de negócios, um emocional alinhado e a energia para liberar todo esse campo para poder crescer essa empreendedora. Gente do céu, olha que interessante, né? Nem eu sabia que existia isso, mas enfim. Agora só me fala uma coisinha, o que é que você fazia antes de você chegar nesse projeto? Pois é, Cris. Eu trabalhei muitos anos como gerente de projetos e analista de sistemas na TOTUS, uma grande empresa de software house. Não era o que eu queria. Então agora eu vou até dar uma dica para todas as empresárias, tá? Se tem uma vozinha dentro de você que fala assim, não é aqui o meu lugar, talvez esse não seja o seu caminho final de empreender, ou de trabalho, ou de que quer que seja. E eu tinha uma vozinha que falava assim, é bagagem, é bagagem. Não era o meu final, tanto que eu não gostava tanto do que eu fazia. Sempre fiz com amor, mas eu sabia que não era o final. Depois eu migrei para ser executiva de empresa. Fui diretora administrativa e depois de planta de fábrica. Então eu dirigi o chão de fábrica, bastante homens, bastante pessoas passavam na minha mão. Só que eu virei mãe, Cris, 2020. Acho que como todas as mulheres, quando viram mães, vira uma chavinha. Você tem Verdade. valores que você não passa mais por cima por nada. E 3 meses depois que eu voltei de licença maternidade, eu pedi demissão. Cargo executivo, ganhando bem, toda aquela segurança. No meio da pandemia, eu ganhei meu filho em 2020. E aí veio um chamado e eu também tinha aquela vozinha dizendo, não é aqui, não é aqui. A minha mãe, por sua vez, estava apaixonada, porque ela ficou 25 anos na mesma função. Então, para ela, assim, nossa, a Camila vai se aposentar nessa empresa maravilhosa. E algo me dizia que não era lá meu lugar também. Aí eu pedi demissão, montamos uma empresa, eu e marido comprando uma franquia de frango frito, que também não era propósito, fomos só pela grana, Cris. Foi o processo mais difícil da minha vida. Eu Foram imagino. 3 anos e meio, assim, ramo de alimentação, quem trabalha sabe o quanto é complicado trabalhar de domingo a domingo, recrutar pessoas. Sim. E a gente fechou, encerrou a operação, pela sanidade mental do povo todo, da família, nós fechamos a operação. E aí eu fiquei muito perdida no que é que eu ia fazer. Nossa, desculpa a expressão, era a fodona, que era empresária, que instalava o dedo e via um cafezinho, e aí? E agora eu faço o que na minha vida? Aí eu comecei um processo de autoconhecimento, até para me entender como mãe, porque era uma coisa que eu não queria, nunca quis. As minhas Barbies, eu não queria vestir de noiva. Quando eu me dava, eu botava fora. Nunca quis casar nem ter filhos.
E a vida foi me conduzindo para esse caminho, mas eu não sabia e não queria ser. E eu percebi então que quando meu filho tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos, ele falava, mãe, eu olhava e dizia, quem é a mãe desse moleque? Não consegui estabelecer esse vínculo. Hoje eu falo tranquilamente, mas na época me doía muito isso. E aí eu procurei uma profissional que hoje é a profissional que atua comigo, uma especialista na parte emocional da mulher. E ela foi entrando no meu campo, que a gente chama, e vendo, Camila, você tem esse chamado para ajudar outras pessoas com esse conhecimento, com essa bagagem toda. E eu ficava muito frustrada. Uma vez eu tentei ser mentora, Cris, de outros franqueados. Como que eu ia mentorar alguém dentro da minha dor? Impossível. Como? Era eu chorando junto com o franqueado. Então eu falei, não vou ser mentora. Mas ela foi desconstruindo isso em mim até eu encontrar o público. Então eu acredito que nós que empreendemos temos que entender qual é o chamado, qual é o propósito que nós temos. E aí às vezes as pessoas, é muito batido talvez essa pergunta, faz o seu propósito. E você não sabe o que é estar no propósito. Então o que eu posso falar para as empresárias? É aquilo que acalenta o teu coração. É aquilo que quando você está empreendendo, abrindo uma porta no estabelecimento, no meu caso, abrindo a minha câmera e falando com as mulheres, você faria isso de graça. Você faria isso sem ter nada em troca. Claro que precisamos de dinheiro, o nosso mundo é capitalista, Sim. Mas eu faço uma brincadeira que eu vou fazer agora. Se você acordasse e amanhã tivesse 20 milhões na sua conta, o que é que você faria de graça? Não adianta responder que vai viajar ao mundo, que vai ficar num cruzeiro ou numa piscina. Porque isso é passageiro. É verdade. Isso você vai ficar um mês, talvez um ano, 2, e algum vazio vai continuar tendo lá dentro. Então, passa essa parte da viagem. E aí você se pergunta, o que é que você faria de graça? Então, hoje eu posso falar que o que eu faria de graça é o que eu faço hoje. Que é sentar, ouvir as empresárias, sentir a dor delas e poder trilhar um caminho para que elas sejam prósperas, mas dentro do que elas realmente vieram para fazer. Eu costumo falar que eu trabalho no seu daqui para sempre. Porque eu trabalho com mulheres 35 mais, em grande maioria, e elas vêm muito perdidas, Cris. Elas não sabem muitas vezes o que fazer se elas estão migrando. Mulheres que se aposentaram e não sabem como empreender. Mulheres que estão na CLT e não sabem o que vão fazer no empreendedorismo. Ou mulheres que estão só começando e não deslancharam. Tem alguma trava. E essa trava pode ser técnica, mas geralmente atrelada a uma trava emocional, como a gente vinha conversando. Isso é engraçado você falar sobre isso, porque assim, é como a gente estava conversando no bastidores, né? Então, eu trabalho com auriculoterapia e é a mesma situação. Então, todo tipo de problemas de saúde, seja pré-existente, seja o que for, é emocional. Então, assim, e eu vi, conforme a gente foi conversando, eu percebi o quanto isso que ela está fazendo agora, esse projeto, é maravilhoso, porque as empreendedoras não têm nem ideia do que elas podem melhorar. Então, assim, você veio com uma bagagem, né, para essas mulheres excepcional, que eu, sério mesmo, eu não imaginaria que teria, juro, porque a gente não vê falar. Sim. Né? Todo mundo, porque assim, a gente percebe que nem o meu programa Empreendedorismo na TV, a gente percebeu ao longo do tempo o quanto vocês que são entrevistadas ajudam outras mulheres. Sim. Porque elas se espelham, falam, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Sim. Então a gente tenta mostrar para elas que, independente de elas serem mãe, dona de casa, elas podem empreender, elas podem ser uma grande empresária, voltar a estudar, que é muita dificuldade delas voltarem. Então, assim, a gente sabe que elas podem. Então, se tem você com esse projeto, trazendo para elas, para ajudá-las a crescer mais, nossa. Exatamente. É maravilhoso. E você sabe, Cris, que eu tenho muitas amigas, eu vivo no mundo das empresárias agora, né? Antes não era meu mundo, agora ele passou a ser. E a gente conversa com muita mulher boa. Tem muita mulher com muito conhecimento também para ajudar outras mulheres. Eu me conecto com muitas mentoras. Só que o que eu vejo do diferencial do que eu faço? Mulheres com muito conhecimento técnico, elas querem passar todo aquele conhecimento técnico para uma outra mulher. Então vai ter um plano de negócios maravilhoso, vai ter a gente chama de matriz SWOT, plano de negócios, e o passo a passo, e a meta, e a micrometa. Isso é lindo na teoria. Só que na prática, essa empresária que ela está começando, ela não sabe o que é isso.
ela não tem a noção e muitas vezes ela não consegue dar o passo para implementar, porque ela tem outras travas que a impedem. Então, se ela tem, por exemplo, alguma dor lá, eu trabalho muito a ferida da rejeição, viu, Cris? A ferida da rejeição sim, lá na infância, sim, verdade. ela impede com que essa mulher enxergue o cliente da forma como deveria enxergar. Se aquele cliente mais difícil chega ou na sua loja ou vem buscar o seu serviço e ele te dá alguma alfinetada, que eu digo, a primeira reação é você mandar ele embora. Você não consegue ter o discernimento de entender que não é com você. Você se sente atacada e rejeitada. Então, consequentemente, teu cliente não vai ficar. Outra coisa que eu trabalho muito é a crença do não merecimento. Então, se aquela mulher, ela vem de um berço, e a maioria de nós veio, que não é um berço empresarial, não é um berço que tem muito dinheiro, verdade. Você acredita que você não pode prosperar. E isso é do inconsciente. Aí vai entrar agora a Camila com PNL. Se você não acredita que você pode prosperar, o inconsciente bate no teu cliente. E ele também vai entender que você não pode ajudar ele. Consequentemente, você não vende. Outra coisa também é a crença da escassez, que é muito grande. Meu Deus, Cris, agora eu vou conversar com você, eu preciso vender minha mentoria, porque senão eu não vou pagar o aluguel. Acabou. O inconsciente, a energia que você está emanando com essa crença de escassez, automaticamente repele a pessoa do outro lado. E você não sabe por quê, e nem a pessoa do outro lado sabe. Ela simplesmente fala, não compro. O inconsciente dela fala, não vou comprar. Então, se você não estiver estabilizado emocionalmente, passando uma frequência energética de atração, a venda não acontece. Olha, gente, vocês já sabem, né? Eu não vou falar muito, porque assim, eu estou apaixonada, porque era uma coisa que sai fora da nossa realidade, né? Então a gente vive só naquele mundinho. E eu não consigo porque realmente não é para mim, não faço porque também não é para mim, não deu certo porque não é para mim. Então, assim, elas acabam perdendo oportunidades. Exato. E às vezes aquilo que ela está fazendo não é para ela, só que ela não está entendendo isso. É isso mesmo. Hoje eu trabalhava então com esses pilares mais técnicos, né? Vamos ver fluxo de caixa, vamos calcular ponto de equilíbrio, vamos recrutar pessoas. Isso eu chamo de movimento pós-escala. É aquela mulher que já tem um negócio e ela tem outras dores. Ela precisa aprender a confiar, aprender a delegar. Então, essa mulher eu trabalho esse outro movimento. Mas isso é 10% da base. 90% das mulheres que me procuram, elas estão no início do movimento empresarial. Então, lá nós temos que trabalhar o medo da câmera, porque a câmera representa ou julgamento, ou alguma dessas crenças. Trabalho estrutura de negócio no digital, que nem estávamos conversando antes. Então, como é que você trabalha o seu Instagram, que é o nosso principal mecanismo de venda, né? Sim. Trabalha os arquétipos. Então, para quem não conhece, vou falar também um pouquinho depois, que é o inconsciente geral. Carl Jung criou, ele descobriu os 12 arquétipos. Cada arquétipo representa uma situação no nosso cérebro. 6 arquétipos mexem hormônios que vendem e 6 não vendem. Se você está comunicando um arquétipo que não movimenta esse hormônio, provavelmente seu perfil está passando batido. É quando você olha no Instagram e fala assim, não gostei, vou para outro. Ou quando você olha um perfil e fala, uau, eu quero ficar aqui. É o inconsciente que fala. Então eu trabalho muito esse posicionamento digital no inconsciente, aliado a uma estratégia de negócio e aliado a este emocional da mulher. Quando eu estou com esse tripé formado, eu começo a plugar os funis de venda que a gente chama. Qual é o canal de venda que vai vender o seu produto ou o seu serviço? Aquele que você ficar confortável em utilizar. Não tem fórmula e pacotinho. Cris, agora você vai começar a fazer social selling. Agora você vai começar a fazer encontros de network presencial. Agora você vai fazer live. Agora você vai fazer tráfego pago. Não tem receita. É o que você estiver confortável. Talvez você não goste de olhar para a câmera, não é para você esse funil. Fazer live. Talvez você não goste de encontros presenciais. Não é o funil para você. Então a gente encontra um funil que fique confortável para essa mulher. Olha os detalhes, né? Os detalhes. Menina do céu. E assim, você tá falando, já estou apaixonada, né? Eu falei que depois de terminar o programa, a gente vai tricotar muito eu e ela, porque assim, eu adorei. É isso mesmo. Porque assim, é uma coisa que a gente não faz ideia mesmo. Sim. E assim, essas mulheres, tanto empreendedoras como empresárias, enfim, talvez esteja passando por isso e não sabe. Sim.
Não é porque não é só empreendedora, gente. Às vezes é empresária também. É isso mesmo. Que nem você estava falando, né? Às vezes a pessoa tem uma bagagem maravilhosa, sabe falar muito bem, tem vários argumentos, ótimo. Só que. Não consegue colocar isso em forma de produto ou serviço para venda. Tá cheio de mulher boa, com muitas ideias e pouca acabativa. Iniciativa e acabativa, né? Muita iniciativa e pouca acabativa. Por que isso acontece muito, né? Eu trabalho entendendo também o temperamento dessas mulheres. O onboard, que eu chamo da minha mentoria, ele leva 3 horas. Eu fico 3 horas entendendo essa mulher. O sistema dela, se ela tem pai e mãe para curar. Porque se a gente não cura pai e mãe, começa a fazer repetições de padrão na nossa vida que você não consegue desvencilhar. Depois eu olho para o temperamento. Essa mulher ela pode ser colérica, melancólica, fleumática, sanguínea. Uma mulher que ela é sanguínea, vou dar o exemplo aqui, é aquela mulher que vive com ideias e não consegue colocar nada para acontecer. Então eu preciso criar uma trilha específica para ela. Eu preciso criar uma trilha específica, porque com poucos passos e passos assertivos, senão ela vai se perder dentro das próprias ideias. É verdade. Se eu pego uma pessoa melancólica, que é um perfil mais de casulo, o elemento dela é a terra, a chance dela entrar em casulo é muito grande. Ela faz um monte de movimentos, do nada ela pensa assim, preciso ficar o dia inteiro no quarto. Preciso maratonar minha série na Netflix e deixa o resto para fora. Então, essa mulher que ela tem esse perfil de casulo, eu também tenho que fazer uma trilha com poucos passos para que ela não se sinta sobrecarregada e eu planejo com ela os casulos. Então, assim, cada 15 dias vai fazer tal coisa, cada semana, cada mês vai viajar, porque ela tem esse perfil, ela precisa desacelerar e entrar em casulo. Eu sou colérica, então eu sou uma pessoa fazedora. É a mais tranquila para empreender, mas a gente tem um grande defeito. A gente dá muitos passos para um lado, porque a gente faz muito a fazedora, e quando eu vejo está para o lado errado. Aí é a campeã de retrabalho. Volta para o eixo e dá passo para o outro lado. Então a colérica também, eu tenho que trazer ela para um movimento assertivo. Senão ela vai ficar dando tiro para tudo que é lado e não vai conseguir fazer nada. É aquela mulher que chega assim para mim, Cris, eu quero montar o meu projeto, entregar meu pacote de serviço e também quero palestrar e também quero fazer isso e também quero fazer aquilo. Calma, centra, vamos escolher o que é mais importante agora da foco. Depois a gente constrói os outros negócios. Você já não tentou sozinha todos os negócios? Já não deu certo, né? Então vamos um por vez. Eu faço esse alinhamento cerebral dessa mulher. Ela vai vendo o caminho é esse, depois o outro, depois o outro. Eu vou trazer um caso aqui de uma entrada que é muito interessante. Talvez ela esteja nos assistindo, né? A Gia, ela é uma professora aposentada e trabalha com joias de cerâmica. Mas ela disse, Camila, não vai, meu movimento não vai. Trabalhamos esse movimento do negócio, está andando. Só que eu rodo um protocolo para entender no inconsciente se aquele é o propósito dela. Quando nós rodamos, não era. Era algo relacionado a mar. E aí descobrimos que elas tinham o veleiro da família, era isso que ela queria trabalhar. Então, neste momento, a joia está andando, estamos montando o processo do veleiro da família dela, e ela chegou a uma conclusão, que ela não quer acelerar tanto. Ela está numa fase da vida que ela quer viver mais, mas ela precisou acelerar para chegar nessa conclusão. Olha que legal. É muito bacana. Gente, estou apaixonada. Camila, está acabando o nosso tempo. Ai, que pena. Eu ia ficar muito mais horas e horas tricotando aqui, porque adorei. Sim. Camila, seu trabalho é maravilhoso. Obrigada. Tá? Eu queria que você mandasse uma mensagem para o público, para eles entenderem, né? Uma coisa que vem do fundo do seu coração para eles. Okay. Né? Passa suas redes sociais, seus contatos. Tá bom. Então, eu queria falar primeiro para a gente... eu tenho um conceito muito tranquilo em relação ao que é empreendedor e o que é empresária. A empreendedora, ela fica muito no subjetivo. Ela quer montar um negócio, mas ela não consegue sair do chão. Então, eu convido vocês a virarem empresárias. É ali que o negócio começa a acontecer e o dinheiro começa a entrar. Então, eu sou muito adepta também do livre-arbítrio, tanto que no meu processo, minha rede social, @CamilaBisotto, vocês podem entrar no link da minha bio e conhecer como funciona a mentoria Alquimia do Empreender, que é o meu ecossistema. Eu tenho um processo que ele pode durar 3 meses ou 6 meses. Mas, como eu prezo pelo livre-arbítrio, você pode ficar 1 mês dentro desse ecossistema. E depois você decide se você fica ou não. Eu acho que é importante você colocar o pé, ver se é para você. Aí depois você fala, Camila, sigo ou não sigo. Você já sai com uma crença a menos, um plano de negócios pronto para implementar e viver esse movimento junto com a gente. Ai, que legal!
Camila, parabéns pelo seu lindo trabalho. Obrigada, Tá? Depois a Cris. gente vai conversar. Com certeza. Gente, nós vamos por um intervalinho, porque a gente tem mais duas convidadas maravilhosas, lindas de morrer, que eu quero que vocês conheçam até o projeto que elas fazem, que é Miss da Terceira Idade. Gente, elas são lindas e elas vão falar um pouquinho sobre esse projeto. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já, não saiam daí, tá bom? Obrigada, Camila. Obrigada, Cris. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.